Postar para vocês. E aí, tudo bem? Muito frio aí em E João? aí? Nossa, Nossa, tá demais. muito. Tô de Demais. blusa hoje, até Tá eu tô de 9 graus aqui. 9. É. Olha, de manhã na primeira aula eu olhei e tava 12 Tá aqui. congelando a mão, cara. Eu tô de moletom, de pijama comprido, tô com a mão congelando. Nossa, mas isso é bom, Dilma. Isso é uma parte boa de ter aula em casa, né? Ninguém É. precisa tomar aquele vento que Ah, faz lá mas eu ia de fora. coberta pra escola, tá nem aí não. É, vocês davam sempre um jeitinho, né? Ai, mas só de não ter que acordar muito cedo, né? Que as aulas estão começando às 8, dá para dormir É até verdade. ficar quentinho um pouco. Aqui tá É frio verdade. também, viu? É verdade. Eu tô Melhor. dormindo bem mais. Nossa, eu tô dormindo bem mais tarde do que eu dormiria de semana, porque, tipo, só fico em casa, então não cansa tanto assim. É, dá para aproveitar, né? Aham. Beleza. Galera, vamos lá então, ó. Vocês viram que eu mandei para vocês aqueles exercícios que vocês me pediram? Lembra lá da aula que eu tinha mandado gravada? E mandei Nossa, o mais 9 é uma aula. muito complexo. Difícil, você viu lá, Ana? Eu vi, eu acho que você ficou uns 15 minutos resolvendo. Ai, tem uns Só que o são. 9. Eu não lembro qual é o 9. Juro que o meu livro não é atualizado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se ele estava atualizado. Não lembro mais qual era. Ah, era o primeiro exercício que você resolveu. Ai, da tarefa que usava. É que ele usava o teorema das bissetrizes, né, internas e o teorema de Pitágoras. Foi Ah, eu muito usava um parecido. outro também. Foi muito parecido com o que eu mandei que eu tinha feito na aula já gravada. Então, ó, galera, quem não teve tempo de assistir, vejam lá essa aula. E vocês viram que eu postei mais uma aula lá completa para vocês, de Matemática 2? Então, era aula 12, não era? Aula 12, isso. Eu postei 2 vídeos, Ana. Um só de resolução de exercício, que era lá da aula 9, e o da aula 12. O da aula 12 eu expliquei a teoria e fiz alguns exercícios. Então, eu não sabia se era para eu assistir ontem na aula 12 ou se era para assistir hoje depois da Não tem aula. problema, vocês que sabem, tá? Aquela aula não É é matéria pré-requisito. diferente. É matéria diferente do que a gente vai Ah, fazer tá. hoje, tá? Aquela aula é relação métrica no triângulo retângulo. A gente estudou isso ano passado. Então, é mais revisão. Tem muita aplicação de teorema de Pitágoras, que a gente já também revisou esse ano. E são poucos os exercícios que aparecem para usar as relações métricas. Então, por isso que eu já gravei ela inteira, porque não é um assunto assim, vocês vão ter tanta dificuldade, tá? Então, quem não teve tempo de assistir ela ainda, assista, porque daí eu não vou voltar naquele Eu conteúdo. vi ontem à noite, mas também não sabia se já era pra ver ou não. Não, pode ver. Quando eu mandar assim, vocês já podem ver, tá bom? Se vocês tiverem Tá. tempo. Porque daí, mas não tem problema. Como vocês não conseguiram, se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem me mandar, tá bom? Pode mandar no grupo ou pergunta na próxima aula. Então, quem não assistiu, tem uma aula pronta lá. Vocês fizeram o Super Pro, eu não olhei ainda. Fechou ontem? Sim, sim. Sim, todo mundo respondeu? Aham. Beleza. Que era lá da... Oi, Luana. Aconteceu um problema que, tipo assim, eu tava usando o computador do meu pai nas videoaulas. Só que aí ele teve que levar pro escritório dele e eu tô com um novo aqui comigo. Só que eu não tava conseguindo acessar o Super Pro, porque eu usava um e-mail que eu não uso mais. E eu fiquei tentando ontem, eu só fui conseguir de madrugada e já tinha fechado. É porque você tem o código da lista, né? Não é nem a turma criada, Luana. Então. É porque a gente não criou turma esse ano para vocês no Super Pro. Você não ia conseguir acessar pelo e-mail. O que eu tô querendo dizer é que não dá, tipo, a gente usa o Super Pro do ano passado mesmo, entendeu? E eu não tava conseguindo acessar porque eu não tava conseguindo lembrar a senha. Mas eu consegui, tipo, só de madrugada, porque eu fui... eu tentei mandar pelo e-mail, eu consegui trocar de e-mail. Só que eu não consegui fazer porque ele tinha fechado. Tá. Não, beleza. Depois a gente vê, então, como é que fica, tá? Tá bom. Eu vou entrar lá, vou ver ainda quem fez, quem não fez. Eu só tava lembrando vocês. Cuidado para não perderem tarefa, gente. E tenta não deixar assim, Luana. Era para ontem, né? A data ontem, dele. Né? Fechou quando eu entrei, 59. Porque a ideia é vocês não... Eu sempre vou colocar no dia anterior para vocês estudarem aquele assunto e hoje a gente já começa com outro. Porque senão depois fica enrolando, sabe, o conteúdo. Eu acabei perdendo do Roberto também. Deu tudo errado ontem. Nossa, Luana, não deixa para fazer no último dia.
Tenta fazer antes. Não, é que eu troquei de computador, não lembrava senhas, entendeu? Entendi. É que eu coloco lá o código. Eu não sei se vocês têm que colocar o e-mail de vocês na hora que entra. Tem que colocar para entrar. O e-mail e a senha. Tá, mas a gente vê, tá? Eu vou entrar lá, vou ver, depois eu te mando uma mensagem. Galera, vamos lá então. Ó, assistam a aula que tá lá, tá? É a aula 9 de matemática, é a aula 12, desculpa, de matemática 2. Então, a gente fechou matemática 2 do livro 3 e agora eu vou para matemática 5, tá bom? Então, peguem aí o livro de vocês, matemática 5. Deixa eu pegar aqui minha É o livro 3. Livro 3, matemática 5, isso. Olha, é bem fácil. 12 era da matemática 2? Matemática 2, isso. Ah, tá. Então eu vou pular uma folha. Isso que a gente fez, Ana, todas as aulas de matemática 2 e agora eu vou fazer todas as de matemática 5. Depois eu pretendo entrar no módulo extra, tá bom? Vocês já receberam o livro 4 ou não? Já. Estamos até com 5. Ai, meu Deus, 6. esses livros não param de chegar. Que isso? Não. Poxa. A gente tinha que pegar na escola. O 5 e 6. Não, o 6 não veio, era só o 5. Então era só o 5. Refutado. A nossa Eu lá programação... lembro, não lembro nem o que eu comi hoje. Putz, eu não peguei o livro 5 ainda. Tá. Não, livro 5, pelo amor de Deus, não fale em livro 5. Deixa o livro 5 lá. Ó, eu quero entrar no módulo extra com vocês, só que o problema são esses simulados. O simulado é em relação aos livros e não em relação ao módulo extra. Então, se eu não faço as aulas do livro com vocês, depois vocês não vão bem no simulado. Então, eu estou tentando ganhar um tempo para a gente poder, tipo, sabe, sobrar uma folga aqui do livro para a gente poder fazer o módulo extra. Eu não queria deixar ele só para o final do ano, eu queria fazer antes. Mas vamos nos adequando, ó. Vamos lá, acharam aí então? Primeira aula, aula 9. 54. De matemática 5, página 58. Acharam aí? Sim. Sim? Vocês lembram a última coisa que a gente estudou de matemática 5 do livro 2? A gente revisou, ó, como é que funciona, né, o ciclo trigonométrico. Lembram lá? Seno, cosseno, tangente. Depois a gente foi para aquelas fórmulas. Pode falar, Agnes? Rapidinho. Bota o nome, faz o quê? Eu cheguei meio atrasada. Põe o nome lá no chat, por favor, todo mundo. Obrigada. Os monitores estão entrando, mas eu nunca vejo eles, gente. Vai mandar privado pra você, pra mim não tá privado aqui. Mas manda privado, não tem problema. Depois ele pega a gravação. Isso, podem mandar lá, não tem problema, que está configurado privado. Mas pra mim isso daí não tem não na minha apostila. É apostila livro 3. Matemática 5, aula 9. Vê se Cara, não tá no livro. Achou? Não, eu tô no livro 3, tô maluco. Ó, transformação em produto. Meu Deus, será que... Página 58. Deixa eu ver se é 58. Renata, o Tavinho tá aí, ó. Ai, tá na página errada, gente. Ó, página 58 é meu livro versão antiga. Desculpa, pus a página errada aqui pra vocês. Qual que é? Porque pra mim, eu tô na aula 11. Desculpa. Fala aí pra mim qual que é a página certa. Peraí, deixa eu ver. Calma. 66. 66, ó. Eu não tenho livro novo, gente. Daí eu acabei colocando... Eu tenho o livro novo só na versão digital. Eu acabei colocando a página errada. Desculpa. Ó, acharam aí? Então, vamos lembrar algumas coisas que a gente estava estudando de matemática 5. Revisamos ciclo trigonométrico, certo? Funcionamento, sinais do seno, do cosseno. Depois a gente foi para aquelas fórmulas. A gente tinha a fórmula do seno da adição de arcos, lembram? Seno A, cosseno B, cosseno A. Sinal que tem aqui é o mesmo do de lá. Fizemos lá seno da soma e da subtração, cosseno da soma e da subtração, tangente da soma e da subtração. Depois a gente foi para o arco duplo e arco metade. Essa foi a última aula de matemática 5, as fórmulas de arco duplo e de arco metade. Nós temos mais essas lindas fórmulas aqui para vocês, deem uma olhada aí no slide. Provavelmente vocês não... Aquelas outras, até arco duplo... Bastante, vocês Renata. Oi? Isso cai bastante? Não cai, tá? Podem ficar tranquilos, ó. Ufa, porque não dá pra decorar todas, não. É difícil, Léo. Concordo, é bem difícil de decorar todas. Então,
Até arco duplo, eu tenho certeza que vocês fizeram no primeiro ano, porque isso é matéria de primeiro ano. Agora, essas daqui para frente, do arco metade, foi da aula retrasada, né, lá da aula de matemática 5, não cai também muito. E essas aqui, na verdade, é como se fosse a ida e a volta. Uma é o contrário da outra. Para chegar nessas fórmulas monstro aqui, a gente usa lá o seno de A mais B, o cosseno de A mais B, tem a demonstração aí na apostila. A gente escreve as duas sentenças, soma e a gente acaba chegando nessas fórmulas, ó. Para que a gente vai usar essas fórmulas? Para simplificar cálculos que não envolvam ângulos notáveis, tá? É a mesma ideia lá, ó, por exemplo, por que servia, por que a gente estudou, ó, vou escrever aqui, ó, por que a gente estudou seno de A mais B, por exemplo? Quando que a gente usava seno de A mais B? Para calcular, por exemplo, seno de 75. 75 não era um ângulo notável, então a gente trocava por 45 mais 30, por exemplo, certo? Então, essas fórmulas, elas servem quando a gente não está trabalhando com ângulos notáveis. Essa daqui a gente já estudou, ok? Aqui eu pus só para a gente lembrar o porquê dessas fórmulas. Então, o que acontece com essas aqui? A gente usa aquelas do livro passado para demonstrar essas validades aqui, ó. Vocês estão vendo a diferença? Aqui eu escrevi aqui, ó, era o seno de A mais B, ó. A gente sabe trabalhar com seno da soma, seno da subtração, o cosseno da soma e o cosseno da subtração. Olha a sentença que eu tenho agora, ó. Tudo bem a diferença de uma para outra, gente? Na que a gente estudou, vocês tinham um cosseno de uma soma de arcos, ó. A que a gente vai ver hoje é uma soma de cossenos. Vocês estão vendo a diferença? E a ideia é utilizar para simplificar as nossas contas. Então, a gente vai aplicar a fórmula para tentar chegar em ângulos que a gente sabe calcular. Por exemplo, dos ângulos notáveis, ângulo de 90, ângulo de 180. Então, assim, a gente se eu só... Pode falar. Se eu só achar, por exemplo, o cosseno de alfa e o cosseno de beta, tipo, ficar usando aquelas fórmulas que eu já sei, tipo, dessa do seno A mais B, e depois eu somar, não posso fazer isso? Não pode, ó. Para não ter que decorar essas fórmulas? Não dá, eles não são equivalentes. Lembra lá, ó, por que existe essa fórmula de cosseno de A mais B? Porque, por exemplo, para eu calcular o cosseno de 75, que foi o exemplo que eu dei aqui, não era o 15 mais o o 45 mais o 30 que eu usei como exemplo? Sim. Certo? Ó. Se você simplesmente somar cosseno de 45 com cosseno de 30, não vai dar o cosseno de 75. Entendeu? Aquelas fórmulas serviam nessa situação aqui. Não é simplesmente somar cosseno de 45 com cosseno de 30 para obter o cosseno de 75. Aqui a gente tinha que fazer aquela do cossa A, cossa B. Muda o sinal então, sem saber. Isso. Se eu fizer isso duas vezes... É que eu não entendi, tipo, na fórmula ali, tipo, cosseno alfa mais cosseno beta. Esse alfa e esse beta, eles são números que a gente não são notáveis, são? Provavelmente não. Então, por isso que a gente vai usar isso duas vezes em vez de fazer Pode, vai te dar um pouco mais de trabalho, a conta vai ficar um pouco mais longa, mas pode. Você fazendo separado, pode sim. Por exemplo, ó, se a gente quisesse cosseno de 75 mais o cosseno de 15. Você pode usar aquela fórmula para calcular o cosseno de 75, pode usar aquela fórmula para calcular o cosseno de 15, daí depois você só somar os dois valores. Dá na mesma. Sim, acho que tem mais chance de eu acertar se eu fizer isso do que se eu fizer tipo, decorar uma fórmula. Pode fazer. É real, velho, porque decorar essas outras 4 fórmulas, eu tô fodido. Não, gente, ó, não vai aparecer muito isso, viu? É que vocês precisam conhecer, tá? Não são matérias que caem muito, mas eu preciso fazer com vocês, por isso que eu deixei essa aula pra gente fazer junto, tá? E não mandei gravada. Então, ó, para que servem as fórmulas? As fórmulas de Prost-Aferesi, o nome é horrível, né? Elas vão pegar somas e subtrações e transformar em produto. Produto simplifica a conta, certo? Ó,
Então, por exemplo, uma soma de cossenos, eu posso escrever dessa forma aqui. Então, vocês estão vendo, ó, a soma de cosseno ficou com cosseno e cosseno. As fórmulas são bem parecidas entre elas. O que muda é o que eu estou relacionando aqui, depende daí do que eu quero lá no começo. Se eu tiver uma subtração de cossenos, eu vou usar essa outra fórmula. E o que são as fórmulas de Werner? É o contrário, é o processo contrário. Está em produto, eu volto em somas. Vocês entenderam? Então, é como se uma fosse o contrário da outra. Daí vai depender da situação que eu tenho para eu escolher o que fica mais fácil. As de prostaferese são muito mais utilizadas do que as de baixo de Werner, tá bom? É muito mais comum aparecer uma soma de cossenos para eu transformar num produto e simplificar a conta, do que aparecer o produto. Mas eu vou fazer exercícios dos dois tipos com vocês hoje. Tudo bem? Sim ou não? Deu? Tá dando aí para... Sim, tá, vamos fazer então o exercício. Os exercícios são aplicação mesmo dessas fórmulas aqui. Então, fiquem com as formulinhas aí do lado, que a gente só vai aplicar, tá bom? Mas podem ficar tranquilos que não é uma matéria que vai aparecer muito. E se aparecer, pode usar a estratégia da Gabi. Vocês sabem calcular os cossenos separados, calcule e soma, se vocês tiverem tempo, tá bom? Ó, então, vamos lá, ó. Primeiro exercício aí de sala, acharam? Aí, aqui eu já coloquei a página certa. Deixa eu limpar aqui, veio a anotação do slide anterior. Ó, vão falando comigo, hein? Acharam aí exercício 1 da página 66? Então, aqui, ó, ele tá falando do Kandinsky, né? Daquele pintor, e ele trouxe uma obra do Kandinsky aqui do lado pra gente. Daí ele fala que nessa figura, ó, ela apresenta um triângulo ABC retângulo em A. Então, ó, já consigo colocar uma informação aqui. Eu sei que esse ângulo A aqui é um ângulo de 90 graus, ok? Sabendo que a diferença entre os ângulos X e Y é de 60. Ó, o ângulo X e o ângulo Y são os ângulos que formam o meu ângulo de 90, não são? Lá na nossa figura? Então, nós já temos uma relação, na verdade, nós temos duas relações entre o X e o Y. Eu sei que o X menos o Y dá 60, que ele me deu no enunciado, ó. A diferença entre os dois ângulos é de 60. E como ele me disse que o ângulo A é um ângulo de 90, X mais Y tem que dar 90. Certo? Ó. Aqui, se a gente quiser, dá até para resolver esse sisteminha, a gente acha o X e o Y. Daí, se vocês acharem o X e o Y, vocês podem usar a estratégia de usar aquelas outras fórmulas ao invés de usar as fórmulas de hoje, tá bom? Se quiserem resolver rapidinho aí, pode resolver. Isso é bem facinho de resolver. Alguém já achou aí o valor de X e Y? Ô, louco. Ah, não. Do X e do Y. Eu pode fazer pelo bagulho da Gabi. Assim, viu? Quanto dá? Gente, ó, tá prontinho para resolver por adição. Vai cancelar o Y, vai dar 2x igual a 150, x igual a 75. Se o x é 75, o y é 15. Certo? Eu não vou fazer desse jeito, tá bom? Ó, se vocês quiserem resolver o sistema, o x dá 75 e o y daria 15. Daí, o que o exercício estaria pedindo para vocês? Ó, ele quer o seno de x mais o seno de y. Então, vocês poderiam usar aquelas outras fórmulas que a gente já estudou, calcular o seno de 75, calcular o seno de 15 e depois somar os dois valores. Esse aqui é um caminho, tá? Quem não quer usar fórmula, vai por esse caminho aqui. Usa seno de A mais B aqui, e aqui usa seno de A menos B. Basicamente, a fórmula do Prostaferese lá Prostaferese. Isso, é a dedução. Somar o seno de um mais o seno de outro? Não é assim direto, né? Mas a aplicação da fórmula é essa, ó. Então, por exemplo, o que a gente tem que calcular aqui, ó? Eu não vou fazer com os ângulos, tá? Eu vou fazer com o x e o y para vocês verem como é que a gente aplica aquela fórmula. Então, ó, o exercício não quer o seno de x mais o seno de y. Ele está dando para vocês uma soma de dois senos. Então, a ideia, quando eu tenho soma, é transformar em produto para facilitar a minha conta. Então, peguem nas fórmulas de Prostaferese, ó. Como que vocês calculam um seno mais um seno por aquelas fórmulas? Achem lá, ó.
É a terceira fórmula, tá? Como seno de alfa mais seno beta, certo? Se a gente aplicar a fórmula, ficaria 2 vezes o seno. Vocês estão vendo que ele está fazendo o alfa mais o beta? Para a gente é o x mais o y, dividido por 2, vezes o cosseno de x menos y, dividido por 2. Ó, vejam se vocês entenderam. Estou usando aquela fórmula de prostaferese. Foi até aqui ou não, gente? Eu só apliquei a fórmula, ao invés de usar o alfa e o beta, os nossos arcos são x e y, certo ou não? Sim. Tá. Por que que eu vou usar ela? Ó, ele já não me deu o x mais o y e o x menos o y lá no enunciado? Então, a gente pode trocar. Ah, outro detalhe, ó. Esse dividido por 2 está dividindo o arco por 2. Não pode simplificar essa divisão por 2 com esse 2 aqui da frente, certo? Um seno, ele é um valor único. Vocês não podem simplificar nada do valor numérico do seno com o número que está lá na frente. Tem que fazer a conta primeiro. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes o seno, x mais y, eu sei que é 90. Então, vai ficar 90 dividido por 2. Vezes o cosseno de 60 dividido por 2. Até aqui foi ou não? Troquei o x mais y por 90 e o x menos y por 60. Agora, a gente consegue continuar a nossa conta, ó. Quanto dá 90 dividido por 2, gente? 45. 45. Então, eu vou ter o seno de 45. E 60 dividido por 2? 30. Então, ó, vocês viram que a gente transformou em arcos notáveis aqui, que a gente sabe fazer a conta? Agora é só trocar os valores. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Agora que eu já substituí, né, os valores, já calculei o valor de seno e cosseno, agora eu posso simplificar esse 2 com esse 2, por exemplo. Certo? Então, o que vai dar aqui? E aí? Quanto vai dar essa conta? Ah, eu pus sobre 6 aqui. Eu falei sobre 2, coloquei sobre 6. É sobre 2. Deixa eu arrumar, ó. O que vai dar aqui na nossa conta, então? Ó, raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6, certo? Multiplicação de raízes de mesmo índice, eu posso multiplicar os de dentro. Sobre, aqui sobrou 1, né? 2 sobre 2. Então, seria a alternativa C. Vocês estão vendo como... É bem mais fácil. É bem mais fácil do que vocês calcularem aqui, ó. Por quê? O seno de 75, vocês vão ter que calcular como seno de 45 mais 30. Certo? Daí teria que usar seno A, cosseno B, cosseno A. E o seno de 15, a mesma coisa. Seria o seno de 45 menos o de 30, por exemplo. Fazer as duas contas e depois somar ainda. Mas, se vocês tiverem tempo e não lembrar a fórmula, faz desse jeito aqui. Vocês entenderam aí o primeiro exercício? Uhum. Sim? Posso passar para o próximo, gente? Vocês estão copiando ainda? Espera rapidinho. Tá, espero. Só me avisar. A fórmula em si, né? Quando a gente olha aquele monte de fórmula, complica, mas é só saber quando usar. E cai muito pouco, gente. Aparece muito pouco isso. Muito pouco mesmo. Me avisem quando eu puder, tá bom? Acho que pode. E aí, posso apagar, gente? Acho que pode, todo mundo desistiu de aprender isso, é muito difícil. Como assim, Ana? Só aplicou fórmula. Mas o difícil é gravar a fórmula. Gente, ó, é uso, tá bom? Mas essas aqui não vou falar que vocês têm que decorar, porque é difícil de decorar e não vai aparecer tanto, tá bom? Agora, por exemplo, trabalhar com seno de A mais B, seno de A menos B, essas são importantes, até as do arco duplo. Ó, vou apagar então, vamos para a próxima. Mas não desistam, prestem atenção que não é tão difícil assim, ó. Exercício 2. Vamos lá, ó. Oi? Isso cai, tipo, mais em segunda fase de exatas? Ah, Luana, muito raramente aparece na primeira fase, viu? Bem difícil.
de aparecer. É bem difícil de aparecer em qualquer lugar. Tá? Ó, exercício 2, então. Simplificando essa expressão. Seno de uma soma menos o seno de uma subtração. Obtém-se, ó. Gabi, você tá vendo de novo que você pode fazer separado? Pode aplicar aquilo lá e depois a gente faz a conta no final. Vou aplicar a fórmula para a gente treinar, tá bom? Ó, vocês estão vendo que é uma subtração de senos? Então, a subtração, a ideia é transformar em produto. Por isso que a gente vai usar a prostaferese de novo, ó. Certo? Agora, peguem lá as fórmulas, ó. Acho que eu pus o acento no lugar errado aqui. Não, agora tá certo. Acho que eu pus no slide passado. Acho que eu pus o acento no R aqui, é no F. Ó, vamos lá. Não é um seno de uma... Não é uma subtração de senos? Então, procura lá, ó. É a última fórmula. É o seno de π mais x menos o seno de π menos x. Ó, lembrando que o π mais x é como se fosse o nosso alfa e o π menos x é o nosso beta lá daquela fórmula, beleza ou não, gente? Então, com a fórmula aí do lado, para a gente aplicar, ó, subtração de 2 senos. Então, vai ficar 2 vezes seno do quê? Olhem aí. O que ele está fazendo no primeiro seno? É a última fórmula lá de prostaferese. Vamos, gente. Soma e divide por 2. Soma e divide por 2. Então, eu vou somar tudo isso aqui e dividir por 2. Vou até colocar dentro de um parêntese. Ficaria assim, ó. π mais x, que é o primeiro, mais π menos x, que é o segundo. Tudo isso dividido por 2. Tudo bem, ó? Que apareceu aqui, ó. O alfa mais o beta. Certo? Ok. Agora, vamos continuar a aplicação da fórmula. Vezes o quê? Olha lá. Ah, é menos aqui, gente. Peraí. Ó, aqui é menos, ó. É seno de alfa menos beta. Deixa eu arrumar aqui. Aqui é menos, ó. Menos, daí eu vou pôr entre parênteses os outros também, porque vai inverter sinal, ó. Deixa eu só arrumar aqui, em cima também, ó. Vocês acharam a fórmula aí? Sim. É alfa menos beta dividido por 2. Agora, vezes o cosseno, agora é a soma. De alfa mais beta, tudo isso dividido por 2. Alguma dúvida na aplicação, gente? Ó, alfa mais beta. Alguma dúvida na aplicação das duas da fórmula? Não. Não? Então, agora vamos trocar aqui a conta, ó. Vamos lá, ó. O primeiro, ó, lembra que não pode cortar com esse 2 aqui da frente, deixa ele aqui, ó. Esse sinal negativo que a gente tem antes desse parêntese, ó, vocês estão vendo que ele vai ser distribuído para os 2 aqui? Sim? Então, vai ficar assim, ó. π mais x, que já tinha, menos π, menos o menos x vai dar mais x, certo? Tudo isso dividido por 2. Vezes o cosseno. Aqui, ó, já vai. Aqui, como não tem operação ainda para fazer distributiva, aqui vocês podem cancelar, ó. Mais x com menos x cancela. Então, vai ficar cosseno de 2π, né? π mais π dá 2π, dividido por 2, ó. Esse primeiro parêntese aqui, eu posso cancelar esse mais π com esse menos π também. Depois que eu já troquei o sinal. Então, nós temos 2 vezes seno de 2x dividido por 2, vezes o cosseno de 2π dividido por 2, certo? Que é a mesma coisa que 2 vezes o seno, ó, 2x dividido por 2 dá x, vezes o cosseno de 2π dividido por 2 dá π, certo? Quanto que é o cosseno de π? Ó, quanto que é o cosseno de π, gente? Quem que é o π? 180. 180. Quanto que é cosseno de 180? Menos 1. Pega o raio lá na parte negativa, certo?
Então, seria 2 vezes o seno de x vezes menos 1. Ó, já calculei o número. Aqui, a única coisa que dá para fazer é multiplicar esse 2 por menos 1. Então, essa sentença na forma simplificada seria menos 2 vezes seno de x. Então, essa daqui ó, seria a nossa resposta final. Que seria a alternativa D de dado. Foi ou não? E aí? Aham. Beleza? Muito difícil? Ah, meio. Sei lá. É. Se vocês lembrarem a fórmula, é só aplicar, né? Mas o problema é lembrar a fórmula, concordo. Posso apagar para a gente ir para o próximo? Pode. Pode? Alguém está copiando ainda? Alguém está copiando? Não? Não. Então, ó, vamos passar para o 3. Ó, aqui tem número de novo. Isso aqui, ó. Gente, tem alguém que está caindo toda hora e tentando voltar. Quem será que é? Quem está com problema de conexão, gente? Que caiu agora e entrou de novo. Não sei, mas ninguém falou nada. Gente, ó, seguinte, eu esqueci de avisar vocês. Eu coloquei lá no Edmodo a gravação das nossas aulas, tá? Então, quando vocês acessarem, quando vocês colocarem lá, por exemplo, a aula da semana passada, que eu acho que eu nomeei como aula do dia 20/5, tem o link lá, né, da reunião, e embaixo eu coloquei o link para gravação, tá? Vou fazer isso em todas as aulas que a gente fizer aqui de quarta-feira. Então, é só entrar lá no aula do dia tal e acessa lá a gravação. Ó, exercício 3, ó, de novo, é uma expressão envolvendo uma soma de 2 senos. Só que aqui, ó, você viu, Gabi, que aqui fica difícil de usar os valores notáveis para calcular o do 24? Não tem como, né? Então, não tem aqui, como chegar no 24. Aqui ia ficar difícil, porque aqui não dá para usar o 30, o 45 e o 60 para chegar no 24. Então, nessa daqui seria mais fácil aplicar a fórmula direto, ó. Vocês estão vendo por que eu falei que as de prostaferese aparecem mais? Foram 3 exercícios seguidos, né, de soma ou subtração de senos, ou envolvendo cosseno. Então, é um pouco mais fácil de usar, ó, e de aparecer também. Nós queremos calcular o seno de 24 mais o seno de 36. Então, vamos transformar no produto para facilitar a nossa vida. Isso aqui é 2 vezes, ó, deixa eu colocar aqui, ó, prostaferese de novo, ó. Ó, uma soma de 2 senos, ó, 2 vezes o seno da soma, 24 mais 36 dividido por 2, vezes o cosseno da subtração. Ah, aqui, vocês viram que vocês têm seno de 24 mais seno de 36? Posso escrever assim, ó, seno de 36 mais seno de 24? É a mesma coisa? Pode. E aí? Posso, né? Na adição, eu posso trocar 2 coisas de lugar. Por que eu estou sugerindo para trocar? Porque a fórmula não é o primeiro menos o segundo? E daí, se eu faço maior menos o menor, dá positivo. Eu não preciso andar no sentido contrário no ciclo, eu ando tudo no positivo. Então, aqui, ó, eu vou escrever como 36 menos 24, tá? O maior menos o menor dividido por 2. Em todas as de soma em prostaferese, vocês podem inverter os 2 que não tem problema. E na subtração, poderia inverter? Se fosse seno de 24 menos seno de 36? Na subtração, é a mesma coisa, ó, calcular seno de 36 menos o seno de 24? Não. Não é. Aqui inverte sinal. Na subtração, quando eu troco termos, eu inverto sinal. Vocês até podem trocar, mas lembra de colocar o sinal de menos lá na frente, tá bom? Mas quando é soma, não tem problema. A soma, né, a troca das parcelas aqui na adição não vai alterar o resultado. Por isso que eu posso escrever dessa forma. Vocês entenderam por que aqui eu inverti? Para a gente trabalhar com um arco positivo, que é mais fácil de pensar nele, ó. Então, vai ficar 2 vezes seno. Quanto que é 24 mais 36?
Oi, gente. Vocês estão aí? Vamos, galera? A gente acabar esse rapidinho. Sim, sim. Ó, 24 mais 36 vai dar 60, certo? Dividido por 2. Depois a gente calcula. Vezes o cosseno. E aqui, ó. 36 menos 24. Quanto dá? 12. 12, então vai ficar cosseno de 12 dividido por 2. Se eu não faço a inversão, ficaria cosseno de menos 12 dividido por 2, tá? Só que o cosseno, né, de alfa e menos alfa, como um tá no primeiro quadrante, o outro tá no quarto quadrante, os cossenos são iguais. Ó, vamos lá, vai ficar então 2 vezes seno de 30, que a gente sabe calcular, né, 60 dividido por 2, vezes o cosseno de 6. Ó, cosseno de 6 não dá para calcular. Só se eu usar alguma outra fórmula, mesmo assim, não é fácil de calcular cosseno de 6. O seno de 30 dá meio, certo? Então, vai ficar 2 vezes meio, vezes o cosseno de 6. 2 vezes metade dá 1 inteiro. Então, essa conta, ela é o cosseno de 6. Olhem lá as alternativas agora. Tem alguma que está com cosseno? Não. E agora? E agora? Isso aqui tem que usar uma propriedade que a gente revisou lá no comecinho. Vocês lembram quando a gente estudou? Alguém lembra? O cosseno de 6, ele é igual ao seno de quem? Quando a gente estudou seno, cosseno e tangente lá no presencial ainda. Seria seno de 84, porque... Por que é 84? Completa? Porque é o complementar, isso, ó. O seno, isso aqui é uma propriedade que a gente viu lá nas razões trigonométricas. O seno de alfa era igual ao cosseno de beta, quando alfa e beta eram complementares. A gente fez isso lá no triângulo retângulo. Toda vez que eu tenho 2 ângulos que a soma dá 90, o seno de um era o cosseno do outro. Então, se eu tenho o cosseno de 6, o cosseno de 6 é igual ao seno do complementar dele, que é o 90 menos 6. E o 90 menos 6 é 84, o seno de 84. Então, seria a alternativa C, né? D. Não, D de dado. D. Entenderam ou não? Lembraram dessa propriedade aqui? Sim. Essa aqui é importante, hein? Ó, veio lá do triângulo retângulo, quando a gente estudou seno e cosseno, que a gente chamava um ângulo de alfa, chamou o outro de beta, aplicamos seno e cosseno aqui e chegamos nisso, ó. Porque os ângulos de um triângulo retângulo, eles são complementares, né? Então, o seno de um era o cosseno do outro, ficaram razões invertidas lá, né? A gente marcou de mesma cor quando eles eram iguais. Tudo bem o exercício 3, gente, ou não? Ah, sim, ele estava... Eu não lembrava disso. Ó, vocês estão vendo que já está tornando mais natural? A gente já fez 3 exercícios do mesmo assunto e vocês já estão começando a achar que não é tão complicado, não é? Uhum. Ou não? É aplicação de fórmula e usar alguns recursos como esse, como trocar ali para a gente não obter sinal negativo. Posso apagar para a gente fazer mais um? Pode. Pode? Eu mandei. Tá. Eu vou apagar. Vamos lá. Último exercício, então, dessa parte, ó. Depois eu selecionei alguns aqui que eu queria que vocês tentassem fazer, tá? De tarefa. Tarefa não, é para tentar fazer aí da apostila, ó. Exercício 4, então, ó. Seja Q igual a cosseno de 5 vezes cosseno de 20 vezes cosseno de 40 vezes cosseno de 85. A razão de uma progressão geométrica infinita com termo inicial a 0 igual a 1/4. É correto afirmar que a soma dos termos dessa progressão vale. Então, olha esse exercício. Ele envolve trigonometria e vai envolver a parte de álgebra lá que vocês estudam com o Jules. Vocês já revisaram PG infinita? Não. Ó, vocês já revisaram PG? Eu acho que não, a gente aprendeu. Sim, com o Jules. Com o Jules, Esse ano a parte não. do Jules. Não, mas esse ano não. Esse ano não. Nossa, tá? confundi, gente, confundi. Mas o ano passado vocês estudaram, que eu lembro que tinha uma prova de PG lá veio no meio das minhas lá, ó. O que é a PG? A PG é aquela sequência em que eu tenho lá o primeiro termo, certo? Ó,
É que a gente costuma chamar de A1 e esse exercício chamou de A0, o primeiro termo, mesma coisa. O primeiro termo, quem que é o segundo termo? É o primeiro vezes a razão. O outro termo vai ser o primeiro vezes a razão ao quadrado. Lembram disso? Essa é a PG. É aquela sequência numérica em que eu pego o termo anterior e multiplico pela razão. É aquele de multiplicar, não de somar. Somar é PA. E quando a gente trabalha com PG, tem aquela PG infinita, que a razão é um número entre menos meio e meio. E daí a gente vai ter uma fórmula específica para PG infinita, de soma dos termos. PG, vocês tinham duas fórmulas para soma. Uma para a soma dos n primeiros termos e uma para a soma dos termos, da soma infinita dos termos da PG. Não sei se vocês lembram, ó, essa daqui, ó. Essa daí a gente costuma colocar o símbolozinho de infinito para lembrar que é uma soma infinita. É A1 sobre 1 menos a razão. Lembram dessa fórmula ou não? Não. Pra ser sincera, não. Ó, é uma fórmula, então, específica de PG infinita, tá bom? Ó, só vale para PG infinita. Então, para eu calcular o que o exercício quer que eu faça, eu vou ter que ter o primeiro termo que ele já me deu, certo? Ó, esse A0 aqui é o A1 para a gente na fórmula. Ele só, ao invés de chamar de A1, chamou de A0, é o primeiro termo. E eu vou ter que calcular a razão para eu conseguir fazer essa conta aqui, certo? E a minha razão, ele me deu lá uma conta gigantesca, que é ela, a razão. Ó. A razão, que é o quê? É o cosseno de 5 graus vezes o cosseno de 20 graus vezes o cosseno de 40 graus vezes o cosseno de 85. Certo até aqui? Então, nós vamos ter que dar um jeito de fazer essa conta para depois voltar nessa que eu destaquei aqui da soma infinita. Ok? Então, ó, observem a razão, ó, observem a nossa razão Q aí. Não temos ângulos notáveis, né? Ângulo de 5, ângulo de 20, ângulo de 40, ângulo de 85. Então, vamos ter que usar outra estratégia. Vocês viram que aí, diferente dos exercícios anteriores, agora vocês têm um produto? Então, agora a gente vai usar aquelas outras fórmulas, as fórmulas de Werner. A de Werner é o contrário. Está em produto, eu volto em soma. Prostaferese está em soma, eu transformo em produto. Uma é o contrário da outra. Então, aqui, ó, como a gente tem produto, nós vamos usar as fórmulas de Werner. Certo? Que estão aqui na outra parte aí da apostila, são aquelas outras. Só que as fórmulas de Werner, elas relacionam, ó, seno e cosseno, ou só os cossenos. Olhem lá as fórmulas, ó. A primeira envolve 2 cossenos, a segunda envolve 2 senos, a terceira envolve seno com cosseno e a quarta seno com cosseno. A nossa fórmula só tem cosseno. Vocês perceberam que as fórmulas lá envolvem 2 cossenos apenas? Olhem, por exemplo, a primeira fórmula de Werner aí na apostila. É 2 cosseno A vezes cosseno B. Isso, então ela está envolvendo 2 cossenos ao mesmo tempo. Quantos cossenos a gente tem aqui? 4. 4. Então, o que a gente vai ter que fazer com essa conta? Separar em 2 etapas, certo? Ó, eu vou usar a primeira fórmula de Werner, vou até escrever ela aqui, ó. Ela é assim, ó. 2 vezes o cosseno de A vezes o cosseno de B. Ó, isso aqui é igual a cosseno de A mais B mais o cosseno de A menos B, ó. Essa aqui é a primeira fórmula que tá lá. Deixa eu ver se eu não errei nenhum sinal aqui, senão depois a gente acaba com o exercício. Tá certo, né, gente? Tá certo. Ó, essa daqui, ó, é a primeira fórmula de Werner. Ó, então, a gente vai ter que separar essa conta em outras contas aqui. O que não tá aparecendo aqui na nossa conta também? Esse vezes 2, certo? Então, nós vamos ter que fazer ele aparecer aqui também. Olhando para esses arcos, gente, pensando que a gente vai somar e vai subtrair, vocês têm alguma ideia de como a gente poderia agrupar aqui para ficar melhor para a gente? Uhum. O que vocês sugerem? O 40 com 20 para dar
Para dar 60, ótimo. E o que 85 com 5 para dar 90. Perfeito, ó. Então a ideia é essa. Como eu vou ter que separar em duas contas, eu vou juntar os 5 com 85, porque vai dar o 90 aqui, eu sei trabalhar com 90, e depois a gente vai juntar o 20 com 40, porque aqui vai dar 60 e a gente também sabe trabalhar. Outro detalhe, eu não vou ter que fazer aparecer esse 2 aqui, para eu poder aplicar a fórmula. Então, eu vou multiplicar por 2 um lado, o que eu tenho que fazer do outro? Também. Eu não vou ter que multiplicar para a primeira conta e para a segunda conta, então eu vou multiplicar os dois lados por 2 e por 2 de novo, certo? Para a gente fazer a mesma coisa dos dois lados. Então, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu só reescrever ela aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. Eu vou trabalhar com cosseno de 85 vezes o cosseno de 5, certo? Que a gente decidiu agrupar os dois, vezes a outra conta, ó. Cosseno de 40 vezes o cosseno de 20. Ó, eu só escrevi aqui tudo junto, então juntei aqui, pus o arco maior na frente para a gente não ter que trabalhar com arco negativo, tá bom? Tudo bem até aqui? Só reescrevi a nossa conta aqui. Então, vamos lá. Para eu poder aplicar a fórmula nesse primeiro colchete que eu coloquei, eu preciso acrescentar um 2 vezes aqui. E para eu aplicar na outra, eu vou ter que acrescentar um 2 também. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou acrescentar um 2 nessa, ó, vai ficar 2 vezes, e vou acrescentar um 2 desse lado, certo? Eu vou acrescentar um 2, pode falar. Você faria 2 vezes 90 ou 2 vezes 85? Não, é 2 vezes o resultado da conta. Ó, é 2 vezes o cosseno de A vezes o cosseno de B. Vocês têm que lembrar que cosseno A, cosseno B são números. Eu não posso multiplicar lá dentro do cosseno, certo? Então, ó, vou copiar aqui, ó, o quê? Vou reescrever a minha conta. Então, ela tá assim, ó. Cosseno de 85 vezes o cosseno de 5. Eu não entendi esses dois, Renata. Para eu poder usar a fórmula, que a fórmula tem o 2, tá vendo? Eu só posso trocar se tiver igualzinho. Mas então, por que tem 2? Não, eu acrescentei 2 do lado direito. Se eu acrescento 2 do lado direito, eu tenho que acrescentar do lado esquerdo para eu manter a minha equação equilibrada. O que eu faço do lado direito, eu tenho que fazer do lado esquerdo, certo? Ah, certo. Ó, vão perguntando, gente, não fiquem com dúvida, tá? Em nenhuma etapa, ó. Até aqui, vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Tudo bem, ó, eu acrescentei um 2 para poder aplicar a fórmula na primeira etapa, acrescentei ele aqui à esquerda. Acrescentei o outro, acrescentei aqui. Como é tudo multiplicação, eu posso manter ele dentro aí do meu colchete, que não vai alterar o resultado. Então, vamos lá para a nossa conta, ó. Aqui vocês têm 2 vezes 2 dá 4, então aqui vai dar 4Q. Agora, a gente vai aplicar essa fórmula de Werner nos dois colchetes, tá? Então, como é que ficaria o primeiro colchete aqui, ó? Eu troco tudo isso pela soma de cossenos. Então, vai ficar cosseno de 85 mais 5. Vocês estão vendo que essa daqui não tem a divisão por 2 aí? Mais o cosseno de 85 menos 5. Vocês entenderam a aplicação aqui, ó, a primeira substituição que eu fiz? Sim, gente? Tá, a segunda lá agora, ó, vai ficar cosseno de 40 mais 20 mais o cosseno de 40 menos 20. Beleza, vamos fazer essa conta então. Mantenho 4 vezes a razão aqui, ó. Isso aqui vai ficar cosseno de 90 mais o cosseno de 80. Uma coisa, Renata, por que Pode falar. Tem dois ali na frente? Porque foi acrescentado para esse primeiro, ó, o em rosa, tá vendo? Eu acrescentei nesse primeiro, e o em laranja eu acrescentei lá no outro.
Então é só para manter a proporção. Tem que manter a proporção, porque o que eu faço de um lado, eu faço do outro, entendeu? Porque senão eu altero a minha equação. Ó, aqui vai ficar cosseno de 60 mais cosseno de 20. Ok? Até aqui, gente? Temos problemas aqui para resolver ainda nessa continuação ou não? Temos. Tem um problema aqui, né? Por que a gente tem problema? Ó, ainda tem o 80 e tem o 20 aqui. Vamos ter que dar um jeito. Não pode tirar e somar? Não pode ainda, tá? Vamos fazer, ó. Quanto que é o cosseno de 90? Esse aqui vocês sabem calcular. Quanto que é cosseno de 90? Zero, certo? E o cosseno de 60? Meio. Meio. Ok. Então, a nossa conta tá assim, ó. 4 vezes Q é igual, ó, 0 mais cosseno de 80, eu posso representar só como cosseno de 80, certo? Vezes o que tá lá dentro do outro cochete, ó. Meio mais, peraí que eu fiz um vezes, mas é um mais cosseno de 20. Até aqui foi ou não? Sim, gente? Mais ou menos. Ô, Renata, depois que você acabar esse daí, eu posso te perguntar uma coisa sobre o primeiro exercício que você fez? Claro, pode sim. Ah, agora foi, entendi. Vocês entenderam até aqui? Ó, eu fiz a conta, ó. Esse daqui fica 0 mais cosseno de 80, dá só cosseno de 80. O cosseno de 60 é meio, então é meio mais cosseno de 20, tá? O que você vai fazer com os cossenos que você não sabe? Vamos calcular. Vamos usar essas fórmulas que a gente tem para tentar chegar neles, tá bom? Esse exercício, ele é difícil, bem grande, mas a gente vai usar um monte de coisa aqui. Por isso que eu peguei ele para fazer, tá bom? Porque daí é um exercício que a gente já engloba um monte de coisa. Ó, vamos lá. 4Q. O que dá para fazer aqui, ó? Dá para fazer a distributiva? Não é o cosseno de 80 vezes isso, ó? Sim? Posso fazer a distributiva, então, ó? Mas aí não é definido. Não é o quê? O cosseno de 80. Nós vamos calcular, tá? De algum jeito. Ele não é um ângulo notável, mas dá para calcular usando essas fórmulas que a gente tem de hoje. Então, ó, aqui vai ficar cosseno de 80 vezes meio, vai dar meio vezes cosseno de 80, certo? Tudo bem? Cosseno de 80 vezes cosseno de 20, ó. Mais cosseno de 80 vezes cosseno de 20. Até aqui tudo bem ou não, gente? Tá, e agora? Alguém tem alguma sugestão aí? E aí? Cortar não pode, né? Porque cortar não pode. Dá uma vontade de cortar, não dá? Substitui aquela parte do cosseno de 80 por cosseno de 20 por aquela fórmula lá. Isso, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que apareceu de novo cosseno vezes cosseno? Daí eu posso usar de novo essa fórmula de Werner aqui. Qual a diferença dessa para que tá aqui, gente? O que tá faltando aqui? Por 2. Multiplicar por 2. Só que se eu multiplico esse por 2, eu tenho que multiplicar todo mundo da minha equação por 2. Então, agora vai aparecer mais um 2 aqui, ó. Vai ficar 2 vezes o primeiro termo, igual a 2 vezes o segundo, mais 2 vezes isso, ó. Tenho que multiplicar todo mundo por 2. Ó, vejam se vocês entendem, se eu escrever desse jeito aqui, ó. Estou escrevendo em azul e estou destacando ali em vermelho o 2 que eu estou multiplicando, ó. Para eu poder aplicar essa fórmula aqui, a gente precisava que fosse 2 vezes aquele produto. Para aparecer o 2 aqui, eu tive que multiplicar todo mundo por 2 para eu manter a equivalência da minha conta, certo ou não? Sim, gente? Foi esse 2? Tá, então vamos lá, ó. Aqui vai ficar 2 vezes 4Q, vai ficar 8Q, igual. 2 vezes metade dá 1 inteiro, certo? 1 inteiro vezes cosseno de 80 vai ficar cosseno de 80. Mas, agora aqui eu não posso aplicar de novo? Que seria essa fórmula?
Então, como é que fica a aplicação? Ficaria cosseno de 80 mais 20, mais o cosseno, deixa eu só puxar aqui, cosseno de 80 menos 20, certo? Então, vamos dar uma arrumada. Nossa conta está assim, ó. 8 vezes Q é igual a cosseno de 80 mais o cosseno de 100, certo? Mais o cosseno de 60. Vocês viram que apareceu aqui um valor que a gente sabe? Quanto que é cosseno de 60? Meio. Quanto que é cosseno? Meio. Beleza. E agora? Aonde está o nosso problema ainda? Vai lá. Onde está o nosso problema? Soma. Na soma. Ó, não é uma soma de cossenos? Soma de cossenos, a prostaferese não transforma isso num produto? As fórmulas que a gente usou no exercício anterior, ó, elas trabalham exatamente as fórmulas de prostaferese, ó, com uma soma de cossenos. Então, agora a gente vai usar aquelas fórmulas aqui, ó. Peguem lá a soma de cossenos. Como é que fica a soma de cossenos? Lá da prostaferese. Vou até escrever ela aqui em rosa também para vocês lembrarem, ó. É cosseno mais cosseno. 2 vezes cosseno de alfa mais beta dividido por 2, vezes o cosseno de alfa menos beta dividido por 2, certo? Isso aqui é o cosseno de alfa mais o cosseno de beta, ó. Então, agora a gente vai trocar a fórmula, nós vamos usar aquela outra. Então, nossa conta tá assim, ó. 8 vezes Q, que já estava aqui, igual, ó. Aqui eu vou trocar, então vai ficar 2 vezes cosseno de 100, ó, vou trocar os dois de lugar, tá? Vou fazer o maior primeiro, vai ficar 100 mais 80 dividido por 2, vezes o cosseno de 100 menos 80 dividido por 2, mais meio que a gente já tinha ali. Beleza, gente? Vocês estão aí ainda? E aí? Tá bom, vamos lá então, ó. 8 vezes Q é igual a 2 vezes cosseno, ó. 100 mais 80 dá 180, dividido por 2 dá 90. Cosseno de 90, a gente sabe. Vezes o cosseno 100 menos 80 Pera, como dá você 20. fez? Oi? Ah, não, deixa, esquece. Pode falar. Entendeu? Não, já entendi. Ó, 100 menos 80 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. Mais meio. Quanto que é cosseno de 90 mesmo? Cosseno de 90. Meio. Zero. Olha que sorte a nossa, né? 2 vezes 0 vezes cosseno de 10 vai cancelar esse termo todo. Então, o que a gente encontrou aqui no final? Ó, qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Então, ficou 8Q. Espera aí que eu preciso de espaço aqui, ó. 8 vezes Q é igual. Esse primeiro termo deu 0, é igual a meio, certo? Então, o 8 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 1 sobre 16. Mas e o 10? Hã? Multiplicou por 0. Nem precisamos calcular. Ah, tá. Certo? Ainda para Deu 1 nossa sobre sorte, 15 né? é Porque a senão a resposta. gente ia ter que calcular. Calma, ó. Essa aqui é a razão. Essa é a resposta dessa conta. Nossa. Não sei nem classificar essa conta, gente. Difícil, né? Mas aí o que você fez com o 2? Que 2? Ah, vezes 0, ó. Ah, tudo faz. Tudo é porque, ó, é um produto de 3 números e um deles é 0. Já era. Cancelamos esse termo aí. Porque senão a gente ainda ia ter que dar um jeito de calcular o cosseno de 10. Daí ia ter que fazer mais um passo para chegar nesse cosseno de 10. Mas cancelou. Agora que a gente tem essa razão, a gente pode trocar aqui na fórmula da soma infinita, né? E fazer a conta. Ó, vou voltar lá em cima. A soma infinita é
o primeiro número, né, que é o 1/4 pra gente, dividido por 1 inteiro, menos a razão que a gente achou que é 1/16, ó. Tá dando para ver lá em cima, gente? Sim? Então, vai ficar 1/4, ó. 1 inteiro menos 1/16 dá 15/16, certo? Eu fiz por raciocínio, mas por causa de espaço só. Vocês podem fazer MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Ou pensa assim, ó. 1 inteiro é 16/16. Eu tô tirando 1/16, então sobra 15/16. Aqui vai dar uma divisão de frações, ó, extremos por meios. Então, vai dar 16 dividido por 4 vezes 15, certo? Ó, um vezes aqui. E daí divide o 16 por 4, ó. 16 dividido por 4 vai dar 4/15 a nossa resposta. 4/15. Essa aqui é a nossa resposta final lá, que eu... Olha, eu não sabia que dava para eu escrever em cima do preto, gente. Agora que eu descobri. Dá para ter aumentado um pouco o espaço ali. Ó, então, seria a alternativa D de dado. Renata, a Gabi pediu para você aceitar ela. Não sei se já aceitou. Não sei se tá... Deixa eu ver aqui. É que não apareceu. Fala para ela entrar de novo. Deixa eu... Não tá aparecendo aqui ela para eu aceitar. Ai, não sei, então. Falei para ela entrar de novo aqui. Fala para ela entrar de novo, por favor. Tá bom. Ó, vai lá. Respirem e me digam. Tenso? Isso é complicado. É tipo Deus aquela que me você livre, fez né? do triângulo Nossa, lá, eu que era de disse que ele vai exercício chorar. militar lá. Que tinha 202 ângulos. É, bem isso, gente. Ô, Renata, eu fui fazer o 1 que você falou, sabe? Por aquele outro modo lá, de calcular os dois separados. Aí, tipo assim, eu cheguei dos dois negócios. Só que aí eu parei. Aí eu falei, mano, é só eu somar. Só que eu tô com uma dúvida. Porque, tipo assim, deu raiz de 6 menos raiz de 2 e dividido Sobre por 4. Tá sobre certo. 4. Aí mais, né, que é pra somar. E aí do outro lado a mesma coisa, só que somando entre o 6 e o 2. Aí, tipo... Vai dar 2 raiz de 6 sobre 4. Vai cancelar. Ó, gente, peraí, Léo, eu vou escrever isso que você falou. Tá. Ó. Gente, posso apagar esse exercício que tá aqui para eu usar a tela? Galera? Pode? Eu só queria, tipo assim, eu entendi, mas eu fiz de um jeito. Só que eu queria saber se eu posso fazer assim. Tipo, eu cortei o 2, aí eu simplifiquei por 2 dos dois lados, aí ficou raiz de 3 dividido por 2. Vamos lá. Você encontrou Renata, que os... A Gabi pediu pra você aceitar ela, que agora ela mandou. Nossa, gente, mas não tá nem aparecendo ela aqui. Deixa eu fazer uma coisa, ó, peraí. Eu vou parar de compartilhar para ver se eu consigo... Ver se ela aparece aqui, ó. Ela não tá aparecendo. Fala para ela mandar de novo. E eu volto lá já, Léo. Peraí. Ó. Fala para ela mandar aí rapidinho. Porque não tá nem aparecendo para mim ela. Todo mundo colocou o nome lá no chat, gente? Acho que sim. Tá. Só que tá no privado para você, só. Não tem problema. Só colocar lá. Ó, nem aparece a sala de espera aqui. Ela falou que não tá conseguindo. Que aí qualquer coisa a gente passa alguma matéria que você deu para ela. Eu falo para ela que a aula vai estar gravada, que eu vou pôr lá. Depois ela pode perguntar, tá bom? Ela pode terminar de assistir por lá. Ó, o Léo fez o seguinte, gente. Ele tentou resolver esse exercício. Vocês lembram lá que um ângulo era o 75 e o outro era o 15? Era o X que era o 75, né, Léo? Isso. Daí ele calculou lá o seno de 75 e calculou o seno de 15. Fala os resultados que você encontrou aí, por favor. Ó. Raiz de 6 menos raiz de 2, dividido por 4. 4 mais... Mais raiz de 6, mais raiz de 2, dividido sobre por 4. Isso, ó. Léo, ó, sua dúvida é na conta só, né? Você viu que eles têm o mesmo denominador, então você poderia escrever todo mundo com o único aqui, o 4? Sim. Sim? Então ficaria assim, ó. Raiz de 6 menos raiz de 2. Como esse sinal é mais, você não altera esses dois aqui.
Se fosse um menos, você teria que alterar os dois, tá bom? Então, vai ficar mais raiz de 6, mais raiz de 2, ó. Daí, aqui, você pode, tenho raiz de 2 e devo raiz de 2, ó. Então, raiz de 6 mais raiz de 6 é 2 vezes raiz de 6, dividido por 4. Daí, você mantém o denominador. E aqui, você pode simplificar, ó. 2 por 4 sobra o 2. Dá raiz de 6 sobre 2 do mesmo jeito que a gente tinha achado. Ai, nossa, velho. Você fez o mais difícil e você travou na conta, ó. Tá vendo? A nossa resposta foi C. Ai, nossa, velho. Baguncei tudo. Eu falei, mano, vai ficar 2 vezes raiz de 6. Mas e aí? Não é esse resultado? Tá maluco? Eu fiquei pensando, vou multiplicar 2 raízes. Falei, tá louco? Não é possível. Só faltou terminar. Mas, ó, tá vendo? É importante você tentar resolver de outro jeito, porque daí surgem novas dúvidas. Galera, ó, seguinte, dessa aula aqui, então, ó, vou colocar aqui o que eu quero que vocês tentem fazer. Vê pra mim que página que tá as atividades propostas, por favor. 67. Propostas. 67. Tá na página 67. Tá, ó. Deixa eu ver aqui que eu já tinha marcado. Essa é a aula 9. Eu quero que vocês tentem fazer o 2, o 5 e o 10. Tá? O 2, o 5 e o 10 só. Eu não vou dar tarefa dessa parte, tá bom? Eu quero só que vocês tentem fazer. O exercício 2... Ai, meu livro não tá igual de vocês, ó. O 2, se eu não me engano, é um que ele traz a fórmula no enunciado, não é? Isso. Isso, geralmente quando aparecem essas fórmulas, eles trazem lá em cima, daí é só você saber como usar, que foi o que a gente fez hoje. A gente viu a fórmula e aplicou, tá? O 5 e o 10 são exercícios de simplificação, então a ideia é olhar, se eu tenho uma soma de senos, por exemplo, eu vou usar prostaferese. Se eu tiver um produto, daí eu uso a outra. É só vocês identificarem o que vocês precisam e fazer a troca para simplificar as contas, tá bom? Beleza, então, ó. Galera, a gente tem alguns minutos, mas eu nem vou entrar no próximo assunto. Para a próxima aula da semana que vem, eu vou mandar só a teoria gravada, pode ser? Que a gente vai entrar em equação trigonométrica e a teoria de equação trigonométrica, não sei se vocês lembram bem ou não, então eu vou fazer uns exemplos, daí eu já mando os exemplos gravados e a gente só faz exercício na próxima aula. Só que daí, então, para a quarta que vem, vocês precisam assistir a aula antes da gente se encontrar, tá bom? Combinado, gente? Sim. Então, beleza. Combinado. Usem Aí, esse... Renata, você pode mandar sábado, domingo? Vou tentar, gente, Eu sei que eu tô mandando domingo e eu sei que é complicado a vida de vocês. É que demora, né? Esse negócio de videoaula, gente, vocês não têm noção. A gente grava, depois você vai lá e mas você se mandar corta. domingo dá pra ver segunda, mas aí, tipo... Tá, eu vou tentar dá um mandar toque antes. se você mandar, tipo, quando você mandar domingo, você fala assim, ó, mandei. Porque aí, tipo, já olha, porque senão vai ficar apertado pra você também. O problema, gente, é que demora para cortar, depois demora para subir no YouTube. Depois... Uma coisa, assim, que eu demoro, para gravar a aula não demora, a aula demora lá 40 minutos, eu gravo a aula. Só que domingo, eu fiz isso no domingo, as aulas que eu mandei para vocês. Eu gravei 2 aulas, uma tinha 40, hoje tinha 30 minutos. Gravei as 2 aulas. Isso comecei 3 horas da tarde. Vocês viram a hora que eu consegui mandar para vocês? Que era 7 horas da noite? O tempo que demora? Você cortar um pedacinho, para você depois subir no YouTube, depois publicar no Edmodo. A aula em si é curta, mas o tempo que a gente leva para fazer isso é um caos. Mas vamos lá, eu vou tentar mandar antes, tá bom? Eu vou mandar só a teoria e a gente faz exercícios na próxima aula. Pode ser? Renata, para ficar mais fácil para você, será que não é tipo você fazer a aula assim, aí você grava e manda, não fica mais rápido? Como assim? Do que postar no YouTube? É porque não vai o link, gente, para vocês. A aula fica grande. Por isso que a gente tem que postar no YouTube, porque eu não consigo compartilhar com vocês o arquivo da aula. Tá. É por causa do tempo. tempo. Para fazer, tipo, as aulas gravadas. Não, eu gravo a aula. Eu tenho gravado as aulas no Zoom mesmo. Eu entro aqui como se eu estivesse dando aula para vocês e gravo. Daí ele gera um arquivo em MP4.
Só que esse arquivo eu não consigo compartilhar com vocês porque o arquivo fica grande, não vai nem por e-mail. Por isso que a gente sobe no YouTube e depois compartilha com vocês o link do YouTube. Ah, tá. Mas a gente vamos aprendendo, né? Se os meninos me ensinaram a fazer isso, falei, vamos assim então. E assim tá dando certo. Beleza, gente? Ó, vou parar de compartilhar aqui então. Tentem fazer esses 3 exercícios aí. Eu sei que o assunto é bem chato, mas é importante que vocês tentem pelo menos aplicar, tá? E não se preocupem muito com esse assunto. Agora, o da semana que vem, sim, que são as equações trigonométricas. Vocês lembram desse assunto lá do primeiro ano? Vocês estudaram no primeiro ano isso? Mais ou menos, né? Tá. A Ana, mais ou menos. Vamos lá. Eu vou, então, mandar alguns exemplos para vocês na teoria. Assistam lá com cuidado. E daí a gente faz exercício na semana que vem, beleza? Uhum. Beleza, Rê. Então, tá bom, gente. Beijo, obrigada. Até Boa semana. Vocês também. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.